Não vá dormir sem fazer esta oração. Jesus já a preparou para você. Você já se perguntou o que pode estar acontecendo no mundo espiritual enquanto você dorme? Será que nas horas em que seus olhos se fecham e o corpo descansa, existe algo maior acontecendo além do que você consegue ver ou compreender? E se a sua noite de sono não for apenas um momento de descanso, mas uma batalha espiritual silenciosa, onde a sua alma pode estar sendo cercada por forças invisíveis, que só podem ser vencidas com uma oração? E se eu te dissesse que Jesus preparou uma oração específica, poderosa e feita sob medida para você, e que essa oração não só pode mudar a sua noite, como também pode transformar o rumo da sua vida inteira? Uma oração que não foi escrita por acaso, mas pensada desde o início dos tempos para ser feita exatamente hoje, antes que você coloque a cabeça no travesseiro. Sim, há momentos em que o céu parece silencioso, em que a alma está cansada, o coração aflito e as forças se esgotam. Nesses momentos, muitos adormecem sem forças para orar. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo oculto na oração, antes de dormir, um poder que poucos conhecem, mas que pode ser a chave para sua paz, seu livramento e até mesmo seu recomeço? Você está prestes a descobrir algo que talvez nunca tenha ouvido antes. Essa não será apenas uma oração, será um encontro com o Espírito Santo, uma revelação feita especialmente para você, porque o próprio Jesus conhece os pensamentos que têm tirado a sua paz. Ele sabe das noites em claro, das lágrimas no travesseiro, do medo do amanhã, do peso da culpa, da ansiedade que não passa. E é por isso que ele quer te dar descanso, não só para o corpo, mas para a alma. Neste vídeo, você vai descobrir a oração que Jesus deseja ouvir da sua boca, ainda hoje, uma oração que pode libertar, curar, restaurar e proteger. Mas atenção, essa não é uma oração qualquer. Ela carrega uma unção específica para este exato momento da sua vida. Talvez você esteja enfrentando dores que ninguém sabe. Talvez sinta que ninguém te entende, mas o Espírito Santo te conduziu até este vídeo não por acaso, mas por um propósito eterno. E você vai perceber nos próximos minutos que essa oração estava te esperando. Prepare-se. Você está prestes a iniciar uma jornada espiritual que vai te revelar o verdadeiro poder da oração noturna, como personagens bíblicos transformaram suas vidas em momentos antes de dormir. A razão espiritual de tantas lutas antes do sono, como Jesus intercede por você mesmo enquanto você dorme, e por fim, como fazer a oração que ele já preparou e que pode abrir portas invisíveis que estavam trancadas há anos. E aqui vai um conselho direto ao seu coração: não pare esse vídeo pela metade. A bênção que está sendo revelada aqui pode ser cancelada se você não chegar até o fim. A oração completa, com todas as palavras guiadas pelo Espírito, será feita nos últimos minutos, e a penúltima mensagem que você vai ouvir neste vídeo pode conter a chave exata que você tanto espera, a chave que pode desbloquear a resposta que você vem pedindo há meses ou até anos. Por isso, antes de irmos adiante, escreva agora nos comentários a seguinte frase: Jesus, eu recebo esta oração preparada por ti. Sim, escreva isso agora, não como um gesto mecânico, mas como um comprometimento espiritual com sua fé. Ao escrever, você está selando esse momento como um ato de fé e entrega. Está dizendo ao céu: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. E aproveite também para curtir este vídeo. Ao fazer isso, você obriga o YouTube a mostrar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir o que você está ouvindo. Agora, isso é evangelismo digital. Isso é missão. Isso é multiplicar o que o Senhor quer derramar. Se você já comentou e curtiu, parabéns. Isso mostra que você está espiritualmente ativo, atento aos sinais de Deus. Você não é apenas um espectador. Você é um instrumento de luz, sendo usado agora para espalhar a palavra. Aliás, permita-me fazer uma reflexão com você neste momento. Jesus orava à noite. Ele se afastava da multidão, subia ao monte e derramava sua alma ao Pai.
E você tem feito isso? Ou tem adormecido, sem dizer uma única palavra a quem mais te ama? Quantas vezes o inimigo tentou te fazer dormir com raiva no coração, com culpa, mágoas, medos, mas hoje você vai romper esse ciclo. Hoje você vai declarar com fé: minha alma descansará em Cristo. Por isso inscreva-se agora neste canal. Sim, inscreva-se porque há milhares de pessoas que não têm uma igreja próxima, que não têm um pastor ao seu lado. E este canal tem sido o sustento espiritual de muitos corações quebrados, que encontram aqui uma fonte de consolo, fé e direção. Se você está aqui, não é por acaso, você é parte dessa missão. E mais uma coisa antes de começarmos o estudo, quero que você comente. A frase, paz em Cristo, sempre começamos assim. É como um pacto de comunhão entre todos os que participam destes estudos. É o nosso jeito de declarar: estamos em unidade, buscando a paz que só Ele pode dar. Então escreva, paz em Cristo, curta, comente, inscreva-se e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é só conteúdo, é direção divina para a sua alma cansada. E lembre-se, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave que o céu está tentando te entregar há muito tempo. Agora sim, vamos começar a jornada espiritual que Jesus preparou para você nesta noite. Começa agora o clamor noturno de Davi, em meio às sombras da noite e ao silêncio que envolve os pensamentos. Há um som que atravessa as nuvens espirituais e ecoa nos céus, o clamor de um coração que busca a Deus antes de adormecer. E poucos personagens bíblicos compreendiam esse mistério tão profundamente quanto Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando observamos os Salmos, percebemos que para ele, a noite não era apenas um momento de descanso físico, era também um campo sagrado, um altar silencioso, onde sua alma se derramava diante do Senhor. Davi sabia que quando os olhos do mundo se fecham, o mundo espiritual permanece em atividade, e é por isso que ele registrou em Salmos 63, 6. Quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite. Nessas poucas palavras, encontramos uma das maiores chaves espirituais que você pode aplicar à sua vida. Lembrar-se de Deus antes de dormir é um ato de intimidade, de guerra espiritual e de confiança eterna. Muitas pessoas, ao deitar, são invadidas por pensamentos perturbadores, culpas não resolvidas, medos, ansiedades, lembranças dolorosas. E o inimigo sabe disso. Ele tenta ocupar nossa mente com tormentos silenciosos, exatamente no momento em que deveríamos estar entregando tudo nas mãos de Jesus. Mas Davi nos ensina outro caminho, o caminho do clamor noturno, do encontro com o Altíssimo antes que o sono venha. Em Salmos 4, 4 e 5 ele declara: irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito, calai-vos, ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai. Veja que profundo Davi está nos dizendo que até mesmo os sentimentos mais intensos, como a ira ou a tristeza, podem ser levados ao altar silencioso do leito, e que mesmo em silêncio podemos oferecer sacrifícios espirituais de confiança, rendição e adoração. Você já fez isso? Já teve uma noite em que, em vez de apenas deitar e esperar o sono chegar, você decidiu fechar os olhos e falar com Jesus, até a alma se aquietar? Já derramou as lágrimas no travesseiro, mas direcionadas a Ele como Davi fazia? O clamor noturno de Davi não era apenas emocional, era profético. Ele clamava não apenas por livramento, mas por presença, por resposta, por comunhão. Era nesses momentos que ele entregava suas guerras internas e externas, reconhecendo que só Deus poderia guardá-lo até o amanhecer. Em Salmos 3, 5 ele diz: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Quantas vezes você já acordou sem saber o que te protegeu durante a madrugada? Davi sabia foi o Senhor, e o segredo para dormir em paz está exatamente aí, em deitar-se depois de ter falado com Deus. Hoje muitos adormecem com séries, redes sociais, ou pensamentos desconectados de qualquer vida espiritual. Mas, e se hoje você mudasse isso?
E se você tomasse a mesma atitude de Davi, e antes de dormir, entregasse sua alma nas mãos de Jesus, clamando por sua presença, agradecendo por mais um dia, pedindo proteção para a noite e revelação em sonhos. Há um detalhe que você precisa notar. Davi escrevia canções durante a noite e ele orava e adorava isso. Nos mostra que a noite não precisa ser um tempo de medo ou de silêncio opressor. Ela pode ser um momento de profunda adoração e renovação. Lembre-se também do Salmo 6:6. Estou cansado do meu gemer. Toda noite faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Mesmo em sua dor, Davi encontrava em Deus um ombro, uma escuta, uma força. E isso nos ensina que a oração noturna não depende do nosso ânimo, mas da nossa fé. Ainda que você esteja cansado, ferido sem palavras, clame, fale com Jesus, mesmo que seja em sussurros, mesmo que seja em lágrimas, porque há um tipo de oração que só é feita no escuro, um tipo de clamor que só nasce quando todas as outras vozes se calam. E é nessa hora que Jesus te encontra no quarto, se assenta ao seu lado e ouve cada palavra, não dita. Ele conhece o peso que você carrega, ele sabe o que o mundo não sabe, e ele quer ouvir a sua oração, antes que você durma como fazia com Davi. Talvez hoje você esteja prestes a ter a sua própria versão de um salmo da meia-noite. Talvez o Espírito Santo tenha te trazido até este vídeo para que você transforme sua noite em um altar, sua cama, em um lugar de encontro com Jesus, seu travesseiro, em um santuário de confiança. Juntos transformar nossas noites em lugares de milagres. O sonho de Salomão. Existem noites que não apenas terminam o dia, mas inauguram um novo tempo. E algumas dessas noites são marcadas por um encontro silencioso, um sussurro divino que invade o sono e muda o rumo de uma vida inteira. É sobre isso que a Bíblia nos fala ao relatar o sonho de Salomão, uma experiência que não aconteceu diante de um altar, nem em uma reunião pública, mas enquanto ele dormia. Sim, enquanto muitos acreditam que o céu só se manifesta quando estamos acordados, e de joelhos a história de Salomão nos revela algo poderoso. Deus pode visitar seus filhos enquanto dormem e entregar-lhes revelações, propósitos e respostas que moldam toda uma existência. Em 1 Reis 3:5 está escrito: Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão em sonhos de noite e disse-lhe: Deus, pede o que queres que eu te dê. Pare e pense por um instante. O próprio Deus apareceu em sonho a um homem e lhe ofereceu a chance de pedir qualquer coisa. Isso não foi uma ilusão noturna, foi uma visita real do céu, uma manifestação espiritual no meio do sono, e isso muda completamente a forma como vemos o momento de deitar. Quantos de nós têm negligenciado a importância espiritual das noites? Quantos têm se deitado com o coração pesado, sem sequer pronunciar uma oração, sem se preparar espiritualmente para o que Deus pode fazer enquanto dormimos? A história de Salomão nos ensina que a noite pode ser um portal divino, onde os céus se abrem e Jesus fala conosco de formas misteriosas, profundas e decisivas. Repare que Salomão havia acabado de assumir o trono de Israel. Ele estava inseguro, pressionado, cheio de dúvidas, e é nesse contexto que o Senhor o visita. Muitas vezes, é no meio das nossas inseguranças e transições que Deus escolhe se manifestar. É quando você sente que não está pronto, que não sabe o que fazer, que está sobrecarregado. É justamente aí que o céu se inclina até você. Mas para que isso aconteça, é necessário algo que Salomão fez antes do sonho. Ele foi a Gibeão e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Ou seja, ele adorou, ele entregou algo. Ele se posicionou espiritualmente antes de dormir. Você percebe a conexão. O sonho que muda tudo não é aleatório. Ele é precedido por uma atitude de entrega. Quantas vezes você dorme entregando o controle a Jesus? Quantas vezes você faz da sua última palavra do dia uma oração? Quando você consagra sua noite ao Senhor, você abre espaço para que Ele se revele, e às vezes,
Ele não fala como uma voz audível. Às vezes, ele fala em sonhos, em revelações, em sinais. Mas para isso você precisa entregar suas noites a ele. Quando Salomão acordou daquele sonho, ele sabia que algo havia acontecido. Ele não tratou aquele momento como algo comum, ele levantou. Foi até Jerusalém, se apresentou diante da Arca da Aliança, ofereceu mais sacrifícios e celebrou com o povo. Por quê? Porque ele reconheceu que o Senhor havia falado com ele. E você já teve sonhos que sentiu que vinham de Deus. Já teve noites em que algo parecia diferente. Talvez você esteja sendo visitado e ainda não percebeu. Talvez Jesus já esteja te revelando coisas, te preparando, te direcionando, mas falta a sua parte reconhecer, agradecer e responder. É por isso que antes de dormir, você não deve apenas fechar os olhos, mas abrir o coração. Diga ao Senhor: se tu quiseres, fala comigo esta noite, vela-me tua vontade como fizeste com Salomão. Não tenha medo de pedir direção. Deus continua falando, ele continua se revelando, mas ele quer ser buscado, ele quer ser convidado a entrar em seu quarto, em seus pensamentos, em seus sonhos. E atenção, Salomão poderia ter pedido riquezas, vingança contra inimigos, longevidade, mas ele pediu sabedoria para governar bem. O que você pediria se Jesus aparecesse para você hoje à noite? Você está pronto para esse encontro? Você está espiritualmente desperto para isso? Talvez ao terminar este vídeo e fazer a oração que vamos compartilhar, você esteja sendo preparado para um sonho divino. Talvez o céu esteja prestes a te visitar nesta mesma noite. Por isso prepare o seu espírito, ore com fé, limpe seu coração, peça ao Espírito Santo para habitar em seus pensamentos. E antes de avançarmos, tome uma atitude de fé e comente agora: Jesus fala comigo, esta noite como falaste com Salomão. Esse simples ato é um gesto profético, é a sua alma dizendo: eu estou atento, estou esperando, estou pronto. E deixe seu like ao fazer isso. Você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam espiritualmente adormecidas. Você pode ser o instrumento que Jesus usará para despertar alguém nesta noite. Jesus, no Getsêmani. Imagine por um instante a noite mais escura da história, não pela ausência de luz, mas pela densidade do sofrimento, pela agonia que fez o próprio Filho de Deus suar gotas de sangue. Foi no Getsêmani que Jesus, mesmo sendo o Salvador, sentiu o peso que muitos de nós carregamos ao deitar o peso da angústia, da dúvida, do medo, da solidão. E é exatamente por isso que esta passagem precisa ser meditada antes de dormir. Jesus sabia o que o aguardava. Ele conhecia a dor que viria com o amanhecer, e ainda assim, ele orou naquela noite. Em vez de fugir, ele se ajoelhou. Em vez de correr, ele se rendeu. Em vez de buscar sono, ele buscou o Pai. E isso muda tudo. Mateus 26, 36, 39 narra: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte ficai aqui, e velai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta é talvez a oração mais humana de Jesus aqui. Ele não ora como rei, nem como Messias, diante de multidões. Ele ora como alguém que sente medo, que sente a alma pesada, que clama em dor. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes já deitou sem forças, sem respostas, com lágrimas escondidas no travesseiro? Jesus sabe como é. Ele esteve ali, ele sentiu tudo. Mas o que ele fez diante disso? Ele orou, ele derramou tudo diante do Pai, mesmo sabendo que a resposta poderia ser o silêncio. Mesmo sem escape, ele escolheu estar em oração.
Isso nos ensina que nas noites em que não vemos saída, a oração não é sobre mudar os planos de Deus, mas sobre nos alinhar a eles. É sobre receber força para suportar, paz para descansar, coragem para prosseguir. No Getsemane, Jesus não recebeu um livramento, ele recebeu força para obedecer. E muitas vezes é isso que você precisa antes de dormir. Não uma solução imediata, mas a presença do Pai te envolvendo com paz, que excede todo o entendimento. Em Lucas 22:43, há um detalhe revelador. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Você entende o que isso significa? Jesus orou, e um anjo veio. Isso também pode acontecer com você. Ao dobrar seus joelhos, ao entregar suas dores antes de dormir, você pode não ver com os olhos naturais, mas há anjos sendo enviados ao seu encontro para consolar, proteger, fortalecer. E essa é a diferença de quem dorme orando. Você não adormece sozinho. O Getsemane também nos ensina algo sobre os relacionamentos ao nosso redor. Enquanto Jesus clamava, seus discípulos dormiam sim. Até mesmo os mais próximos, às vezes falham. Até mesmo os que diziam, estamos contigo, podem adormecer quando mais precisamos. Jesus não os condena, ele compreende isso. Nos lembra que nos momentos de maior dor, nossa esperança não deve estar nos homens, mas em Deus. Jesus venceu o Getsemane em oração. E é assim que você pode vencer as suas batalhas internas também antes de dormir. Entre no seu próprio Getsemane, separe alguns minutos, fale com o Pai, entregue o que te angustia, diga a Ele, Senhor, eu não sei o que fazer, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa oração, ainda que simples, pode mudar sua madrugada. E lembre-se, foi depois do Getsemane que Jesus cumpriu seu propósito. Ou seja, a dor da noite pode ser o prelúdio do propósito do dia. Mas para isso você precisa orar. A oração de Ana. Às vezes as orações mais poderosas não são aquelas feitas em voz alta, nem as que seguem fórmulas bonitas ou palavras bem ensaiadas. Às vezes as orações que mudam tudo são aquelas que nascem no fundo da alma, brotam das feridas e se transformam em lágrimas silenciosas, quase imperceptíveis, mas completamente audíveis no céu. Esse é o tipo de oração que Ana fez, e é exatamente esse tipo de oração que Jesus está esperando ouvir de você nesta noite. Em 1 Samuel 1, conhecemos a história de uma mulher que por anos enfrentou a dor da espera, a vergonha da esterilidade e as provocações cruéis de quem não entendia o que ela carregava por dentro. Ana era uma mulher de fé, mas também de sofrimento. Ela não orou por luxo, por destaque ou por vaidade. Ela orou por algo que representava dignidade, propósito, identidade. O versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja bem, com amargura de alma. Ana não estava em paz, não estava sorrindo, não estava se sentindo forte. Ela estava quebrada, mas ainda assim orou. Quantas vezes você já se sentiu como Ana, carregando algo que ninguém vê, sendo julgado por não ter aquilo que o mundo acha essencial, sendo comparado, cobrado, mas mesmo assim, se apresentando diante do Senhor, com a alma em pedaços, dizendo: Jesus, só tu sabes o que está aqui dentro. A oração de Ana foi tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas ela respondeu com humildade e fé: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. E aqui está um dos maiores segredos que você pode aplicar à sua vida espiritual: derramar a alma, não filtrar, não esconder, não disfarçar, mas derramar. Você já fez isso antes de dormir? Quantas vezes se deitou carregando tudo, quando poderia ter entregado tudo? Jesus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja sincero, porque uma alma que se derrama no altar antes de dormir encontra descanso
que travesseiro nenhum pode oferecer. E tem mais: a oração de Ana não foi respondida de imediato, mas naquele dia algo mudou dentro dela. O versículo 18 diz que ela se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Isso nos mostra que a oração muda, antes mesmo da resposta chegar. A oração verdadeira cura por dentro, renova, dá esperança. E isso pode acontecer com você nesta noite. Você pode não ouvir uma resposta audível agora, mas se derramar a alma, vai dormir diferente, vai dormir em paz, vai dormir crendo, vai dormir sabendo que o céu ouviu. E quando Ana recebeu sua bênção, o filho Samuel, ela não o guardou apenas para si, ela o dedicou ao Senhor. É outra lição preciosa. O que você pede em oração precisa estar disposto a devolver a Deus a sua vitória. Será para a glória dele. O seu testemunho será arma para edificar outros. A sua resposta será semente de fé na vida de muitos. Hoje, Jesus quer ouvir a sua oração, como ouviu a de Ana. Hoje você pode entregar a amargura e sair com esperança. Hoje sua alma pode descansar. Então, com fé, com sinceridade, com humildade, escreva agora nos comentários: Senhor, eu derramo minha alma diante de ti nesta noite. Não tenha medo de se expor a Jesus. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele viu todas as vezes que você chorou escondido, ele ouviu o que ninguém mais ouviu. E hoje ele quer te consolar. E se essa mensagem tocou o seu coração, clique no like. Agora você estará ajudando essa palavra a alcançar outras pessoas que estão no limite, precisando saber que a oração ainda transforma realidades. Vamos seguir juntos nesta jornada. O anjo que apareceu a José em sonho. Enquanto o mundo dormia em silêncio, o céu trabalhava em segredo, e foi durante o sono de um homem comum que uma das maiores revelações da história foi entregue. José, o noivo de Maria, estava prestes a tomar uma decisão baseada na lógica, no medo e na dúvida, mas Deus tinha outros planos, e naquela noite um anjo apareceu a ele em sonho, mudando o curso da história da humanidade, e também nos ensinando que os sonhos podem ser o lugar onde Deus nos revela sua vontade perfeita. Mateus 1:20 nos conta: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José estava confuso. Ele tinha planos, tinha uma vida em andamento, mas de repente foi confrontado com uma situação que não entendia. Maria estava grávida, e ele sabia que o filho não era seu. O que fazer quando a realidade à nossa frente parece confusa demais para ser resolvida com lógica? O que fazer quando tudo o que planejamos entra em colapso da noite para o dia? José pensou em sair de cena discretamente. Ele não queria expor Maria. Ele era justo, mas também estava abalado. E então, Deus fala, mas não fala no templo, não fala através de um profeta, fala em sonho. Esse é um dos momentos mais sublimes das Escrituras, porque nos mostra que Deus se importa até com as nossas confusões internas, e Ele escolhe falar quando estamos vulneráveis, quando a mente racional adormece e o espírito pode ouvir com clareza. Há pessoas que se perguntam: por que eu não ouço Deus falando comigo? Mas a verdade é que Ele talvez já tenha falado. Talvez Ele tenha escolhido a madrugada, o sonho, o sono. Talvez Ele esteja tentando alcançar você no único momento em que você não está tentando controlar tudo. É por isso que orar antes de dormir é tão essencial, porque você está de forma espiritual, consagrando sua mente e seus sonhos ao Senhor. Você está dizendo: Jesus, fala comigo enquanto eu descanso. Revela-me a tua vontade, ainda que eu não entenda tudo. José acordou daquele sonho com uma missão. Ele não apenas entendeu o que deveria fazer, ele obedeceu, e sua obediência silenciosa se tornou peça fundamental na vinda do Salvador ao mundo. Isso nos ensina que nem todas as instruções de Deus vêm com trovões e relâmpagos. Algumas vêm em silêncio, em uma madrugada comum, em um sonho que não faz sentido para o mundo,
mas que traz paz à alma. Quantas vezes você já ignorou um sonho que parecia estranho, mas deixava um peso no coração? E se Deus estivesse tentando te mostrar algo? E se aquele detalhe, aquela imagem, aquela sensação fosse um alerta, uma direção ou uma promessa? A oração antes de dormir é uma preparação. É como limpar o campo espiritual, deixar o coração sensível e dizer: Senhor, se quiseres, fala comigo esta noite. José podia ter ignorado o sonho, podia ter dito: foi só coisa da minha cabeça, mas ele escolheu crer. É isso que você precisa fazer hoje. Escolher crer que Jesus ainda envia anjos, ainda fala em sonhos, ainda visita seus filhos quando a noite cai. E talvez ao terminar esse vídeo, você seja visitado. Talvez o Espírito Santo deseje te mostrar algo que você precisa saber sobre sua casa, seu propósito, seu futuro. Paulo e Silas na prisão. Era por volta da meia-noite. O ambiente não podia ser mais sombrio. Um cárcere escuro, úmido, repleto de ferros e correntes. 2 homens de Deus haviam sido espancados, humilhados e jogados ali como criminosos aos olhos do mundo. Aquela era a hora do desespero, da revolta, do silêncio. Mas Paulo e Silas decidiram fazer algo que nos ensina um dos segredos mais poderosos sobre a oração noturna. Eles escolheram adorar. Atos 16:25 declara: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Note bem o detalhe do texto. Era perto da meia-noite, exatamente quando muitos estão dormindo, desistindo, ou se entregando ao cansaço. Paulo e Silas estavam acordados e orando. Agora imagine, eles não estavam apenas orando por conforto. Eles estavam adorando, em meio à dor. Eles transformaram a prisão em templo, o sofrimento em louvor, a escuridão em altar. E aqui está a primeira grande lição. A oração feita na escuridão tem um peso diferente no céu. Talvez você esteja vivendo sua própria prisão. Talvez não seja uma cela literal, mas uma prisão emocional, financeira, espiritual. Talvez existam correntes invisíveis tentando te paralisar. E a noite chega para te lembrar do que te falta, do que dói, do que parece não mudar. Mas se você, como Paulo e Silas, escolher orar mesmo com as feridas abertas, algo extraordinário pode acontecer. O versículo seguinte nos revela o resultado dessa oração. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16:26. Você entende a profundidade disso? Uma oração feita à meia-noite abriu portas, um cântico em meio à dor quebrou correntes, uma adoração sincera fez a terra tremer. Isso nos mostra que existe um poder oculto na oração feita em meio à dor, não porque Deus precise de sofrimento, mas porque quando você adora mesmo sem motivos visíveis, está dizendo: eu confio mesmo sem entender. E essa fé move os céus. Talvez você esteja à beira de um milagre que só será destravado quando você orar em meio à sua noite escura. Talvez Deus esteja esperando apenas uma adoração verdadeira, não com base no que você vê, mas no que você crê. E há algo ainda mais bonito neste relato. Não foram apenas Paulo e Silas que foram libertos. A Bíblia diz que todas as portas se abriram e todas as cadeias foram soltas. Ou seja, a sua oração pode libertar outros. Seu louvor pode abrir portas para quem está ao seu redor. Sua fidelidade na dor pode ser testemunho para que outros conheçam a Jesus. Naquela mesma noite, o carcereiro que vigiava Paulo e Silas se converteu àquele homem que os prendeu. Foi salvo por causa do que viu. Isso nos ensina que sua dor, quando entregue a Deus, pode gerar salvação para muitos. O mundo vê como você reage no sofrimento, e quando você escolhe orar, o céu responde, e a terra se curva. Então hoje, antes de dormir, ainda que você esteja cansado, machucado, sem ver saída, cante, ore, adore, porque a meia-noite de Paulo e Silas não terminou em silêncio, mas em milagre.
E talvez a sua também esteja prestes a terminar assim. Agora, com fé, escreva nos comentários: Jesus, mesmo na minha noite escura, eu te adorarei. Essa declaração é uma arma espiritual. Ela quebra grilhões. Ela provoca movimento no mundo invisível. E lembre-se de curtir este vídeo. Seu like pode fazer com que esta palavra chegue a alguém que está à beira de desistir. Você pode ser o responsável por abrir as portas de outra prisão com um simples ato de fé. O Salmo 91 como oração noturna. Em um mundo cercado por perigos visíveis e invisíveis, muitos vão dormir sem perceber que há uma promessa celestial específica, poderosa e protetora escrita especialmente para as noites. E ela se encontra em um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 91. Este salmo não é apenas uma poesia bonita. Ele é um escudo espiritual. É como uma chave que ativa realidades invisíveis. É uma oração de guerra, de confiança, de paz, feita sob medida para quem deseja dormir sob as asas do Altíssimo. O versículo 1 já nos revela seu propósito noturno. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja a força dessas palavras. Descansará sim. Quem decide habitar, não visitar o lugar secreto de Deus, encontra descanso. Não apenas sono físico, mas descanso na alma. E esse descanso, querido ouvinte, não se compra com remédio, nem se encontra em travesseiro de penas. Ele vem de uma presença da presença. Jesus é o esconderijo. Ele é o lugar onde a alma cansada encontra alívio. E o Salmo 91 nos convida noite após noite a correr para esse abrigo. A oração desse salmo é extremamente estratégica. Repare, ela fala de laços, pestes, terror, morte súbita. E tudo isso à noite, versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, versículo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Esses versos foram escritos para pessoas como eu e você, que deitam à noite e muitas vezes lutam com pensamentos de medo, insegurança, inquietação. Pessoas que acordam assustadas, que sentem presenças estranhas, que carregam ansiedades até a madrugada. E aqui está o segredo. O Salmo 91 é uma oração de autoridade. Não se trata apenas de ler o texto, trata-se de declarar com fé, trata-se de assumir com autoridade espiritual que você está coberto pelas promessas de Jesus. Veja o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você entende o que isso significa? Antes mesmo de você dormir, anjos já receberam ordens ao seu respeito. Eles estão de prontidão. Eles não dormem e estão de espada em punho, guardando sua casa, seu sono, seus sonhos, sua mente. O Salmo 91 é mais que uma leitura. É um portal de segurança espiritual. E quando você o declara em voz alta com fé, você está afirmando ao mundo espiritual: aqui, não nesta casa, Jesus é o Senhor. Aqui é a cobertura do Altíssimo. E há algo ainda mais profundo neste salmo, no versículo 14 até o 16. Deus mesmo responde: porque tão encarecidamente me amou também, eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a parte onde Deus fala diretamente com você, sim. O Criador do universo está dizendo que vai te proteger, te ouvir, te livrar, te exaltar, te prolongar os dias e te mostrar a salvação. Mas tudo isso é reservado para quem habita no esconderijo, para quem não visita a presença de vez em quando, mas vive nela. Por isso, antes de dormir, pare tudo, leia o Salmo 91 em voz alta, não por religiosidade, mas como um ato de fé, como alguém que crê que Jesus está ao seu lado, agora mesmo. E para marcar essa decisão espiritual, escreva nos comentários: Senhor, eu me escondo em Ti nesta noite. Este comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de refúgio.
É como dizer: eu não confio na força dos meus braços, eu confio nas tuas asas. E não se esqueça de curtir este vídeo. Ao fazer isso, você está ajudando outros a encontrarem este abrigo, outros que talvez estejam expostos, vulneráveis, precisando descobrir que existe um lugar seguro. E o nome desse lugar é Jesus. A parábola das 10 virgens. Imagine que você está prestes a dormir. A rotina do dia foi exaustiva. A mente está cheia e tudo o que você quer é descanso. Mas, e se Jesus voltasse hoje? E se enquanto você estivesse dormindo, o noivo chegasse e você não estivesse pronto? É sobre isso que fala a parábola das 10 virgens, uma das parábolas mais impactantes de Jesus e uma das que mais nos alertam sobre o perigo de dormir sem estar preparado espiritualmente. Mateus 25, 1-13, nos apresenta a história de 10 virgens que esperavam o noivo chegar. 5 eram prudentes, 5 imprudentes. Todas estavam no mesmo lugar, todas tinham lâmpadas, todas adormeceram, mas apenas 5 tinham azeite de reserva. Esse azeite representa o que muitos perdem ao longo da jornada: intimidade com o Espírito Santo, constância na oração, preparo interior. Veja que o problema não foi o sono, o problema foi a ausência de preparo. Elas foram pegas de surpresa porque não levaram a sério a espera, e isso nos alerta quantas vezes vamos dormir, acreditando que temos tempo, que amanhã vamos orar mais, buscar mais, mudar de vida, resolver aquilo que o Espírito já apontou. Mas, e se o noivo vier esta noite? Jesus disse que virá como o ladrão, numa hora que ninguém imagina. E a parábola das 10 virgens é um lembrete de que não existe aviso prévio, não haverá segunda chance. As 5 prudentes, ao ouvirem o clamor da chegada do noivo, estavam preparadas, e a Bíblia diz que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus 25:10. Sim, a porta se fechou, e as 5 que tentaram buscar o azeite, depois chegaram tarde demais. Esse é um dos momentos mais sérios do ensino de Jesus, porque ele não está falando apenas de uma história, ele está falando de mim e de você. A pergunta que essa parábola nos faz é simples: você tem azeite suficiente? Se Jesus vier esta noite, você está pronto? Isso nos leva a refletir profundamente sobre como encerramos nossos dias. Será que estamos indo dormir com o coração limpo, com a fé acesa, com a alma alinhada ao Espírito? Será que temos feito da oração noturna um hábito de vigilância espiritual? Ou estamos apenas nos entregando ao cansaço sem perceber que o tempo está se esgotando? Jesus conclui essa parábola com uma frase que ecoa até hoje: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. A vigilância espiritual não é feita de grandes eventos, mas de pequenas escolhas diárias. E dormir com o azeite aceso é uma dessas escolhas. Por isso, hoje à noite, antes de dormir, se ajoelhe e peça: Senhor, renova o azeite do meu coração. Não me deixes adormecer espiritualmente, prepara-me para o teu retorno. E declare isso publicamente com fé, escrevendo agora nos comentários: Jesus, quero estar pronto quando o Senhor voltar. Essa declaração é poderosa, é como uma lâmpada acesa no mundo espiritual. É você dizendo: eu não durmo mais como quem não espera, eu vigio, eu aguardo, eu me preparo. E se essa mensagem falou com você, clique no like agora, porque muitas pessoas estão adormecidas espiritualmente e o seu simples gesto pode acordá-las. Você pode ser o despertador de alguém, o grito da meia-noite que anuncia que o noivo está vindo. O sono de Jonas no barco. Enquanto o barco balançava violentamente, os marinheiros corriam de um lado para o outro tentando salvar suas vidas. A tempestade parecia insaciável, os ventos gritavam, as ondas se levantavam com fúria, e em meio a todo esse caos, onde estava Jonas? Dormindo, sim, Jonas dormia, mas não era um sono de paz, era um sono de fuga. Jonas 1:5 nos revela: e Jonas desceu aos porões do navio,
e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. É possível estar dormindo fisicamente e, ao mesmo tempo, estar espiritualmente em fuga. Dormir nem sempre significa descansar. Às vezes é apenas uma forma de tentar escapar da voz de Deus. E aqui está um alerta forte para esta noite. Você está realmente descansando em Jesus ou está apenas tentando se esconder dele? Jonas havia recebido um chamado. Deus havia falado claramente: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas ele preferiu fugir. Entrou em um navio que ia na direção oposta e, mesmo com o coração inquieto, deitou-se e dormiu. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deitamos com decisões pendentes, com pecados não confessados, com direções ignoradas, com uma voz suave do Espírito sussurrando, mas que preferimos silenciar com cansaço, distrações ou indiferença. Mas Deus não se cala. Ele manda a tempestade. Ele agita as águas ao nosso redor, não por crueldade, mas por amor, para nos acordar, para nos salvar de nós mesmos. Os marinheiros do navio, apavorados, começaram a clamar aos seus deuses, mas perceberam que havia algo espiritual acontecendo. Então encontraram Jonas dormindo e o confrontaram. Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Jonas 1:6. Essa pergunta ecoa até hoje. O que tens, dorminhoco? Por que estás dormindo em meio à tempestade? Por que estás calado quando o céu está em guerra por tua alma? Por que foges quando sabes que o chamado ainda está de pé? Jonas sabia que a tempestade era a consequência da sua fuga. Sabia que o silêncio de Deus era, na verdade, um grito de amor. E aqui está algo profundo. Mesmo em fuga, Deus ainda se importa. Mesmo desobediente, Jonas era alvo da graça. E mesmo no fundo do barco, Deus sabia onde ele estava. Você pode até estar se escondendo. Pode ter desistido de algo que Deus te pediu. Pode estar tentando silenciar a culpa com o sono. Mas Jesus ainda sabe o seu nome. Ele ainda sabe onde te encontrar. Hoje, antes de dormir, seja honesto com Deus. Se estiver em fuga, diga se estiver resistindo a um chamado. Confesse se estiver se escondendo atrás da rotina. Entregue-se, porque o sono de Jonas só terminou quando ele decidiu enfrentar a verdade, e a paz verdadeira só veio depois da rendição. Jonas foi lançado ao mar, e ao invés de morrer, foi salvo por um grande peixe de dentro do ventre. Ele orou. Sim, ele acordou espiritualmente ali, no lugar mais improvável, e Deus ouviu sua oração. Isso nos mostra que nunca é tarde para voltar, nunca é tarde para responder ao chamado, nunca é tarde para se reconciliar, mas quanto mais cedo você se render, mais rápido a tempestade vai cessar. Então hoje, antes de colocar a cabeça no travesseiro, faça esta oração. Jesus, se há em mim qualquer fuga, mostra-me e traz-me de volta. Jesus dormindo na tempestade, no meio do mar agitado, com o barco sendo sacudido pelas ondas, e os discípulos desesperados por suas vidas. Há uma cena que parece ilógica, quase absurda. Jesus está dormindo, sim. O Filho de Deus, o Mestre e o Salvador, repousa sobre uma almofada na popa do barco, enquanto a tempestade ameaça afundá-los. Marcos 4:37-38 nos diz: E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Mas o que isso nos ensina? Jesus não estava dormindo por descuido, nem por fraqueza. Ele dormia porque confiava plenamente no Pai. A tempestade que assustava os homens não abalava a paz do céu. E essa cena nos oferece um dos maiores exemplos do que significa descansar verdadeiramente, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir. Quantas vezes você já se sentiu como os discípulos no meio de uma tempestade emocional, financeira, familiar, espiritual, tentando manter o barco da vida flutuando, enquanto tudo parece desmoronar? Você olha ao redor e sente que está sozinho. Clama, mas não vê resposta. Ora, mas o silêncio parece ser a única resposta que recebe. E então, como os discípulos, você talvez se pergunte:
Mestre, não te importa que pereçamos, Marcos 4:38. Mas aqui está a chave espiritual deste texto. Jesus estava no barco, ainda que dormindo. Ele estava presente, e sua presença é sempre maior do que qualquer tempestade. Quando finalmente acordado, Jesus não apenas acalma o mar, ele acalma os corações. Ele se levanta e diz ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te. Marcos 4:39. E houve grande bonança. Isso significa que se Jesus está no seu barco, não importa o tamanho da tempestade. Ela tem fim. Mas há um detalhe ainda mais profundo aqui. Jesus questiona aos discípulos: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 40. Ele não estava apenas repreendendo o medo, ele estava convidando-os a confiar mesmo quando tudo parece fora de controle. A paz que Jesus oferece não é ausência de problemas, é presença dele. Em meio aos problemas é saber que você pode dormir no meio da tempestade, assim como ele quando confia no Pai. Hoje, ao se deitar, talvez haja tempestades ao seu redor, mas Jesus está com você, e ele está prestes a se levantar em seu favor. Antes de fechar os olhos, fale com ele, diga: Senhor, a tempestade está grande, mas sei que tu estás comigo no barco. E faça essa oração com fé, porque talvez esta noite seja aquela em que o vento vai cessar. Talvez hoje, Jesus se levante com autoridade sobre aquilo que tem te afligido há tanto tempo, mas mesmo que ele permaneça em silêncio por mais um pouco, não entre em pânico. A presença dele já garante sua segurança. Agora, com fé, e como ato profético, escreva nos comentários: Jesus mesmo na tempestade, eu confio em ti. Essa declaração é mais do que uma frase. É um descanso espiritual. É sua alma dizendo: eu não preciso entender, só preciso saber que tu estás comigo. E se essa mensagem falou com seu coração, clique no like agora. Isso ajuda a espalhar essa palavra para pessoas que também estão vivendo seus dias de vento e mar agitado, e que precisam saber que Jesus ainda acalma tempestades. O jovem Samuel, ouvindo a voz de Deus à noite. Na calada da noite, quando a casa estava em silêncio e todos já haviam se recolhido, algo sobrenatural aconteceu. Deus falou, mas ele não escolheu o sacerdote Eli, nem um ancião, nem um homem de guerra. Ele escolheu um menino, um jovem chamado Samuel. Ainda aprendendo sobre o mundo, foi o escolhido para ouvir uma das vozes mais puras e impactantes das Escrituras, a voz de Deus, falando diretamente ao coração durante a noite. 1 Samuel 3 nos apresenta esse momento com uma beleza e profundidade que tocam qualquer alma que deseja mais intimidade com o Senhor. O versículo 3 revela um detalhe importante. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Note que Samuel estava deitado, a noite havia chegado, mas mesmo assim o céu ainda estava falando. E aqui está o primeiro segredo desta história. Deus fala quando todos os ruídos cessam durante o dia. Somos tomados por barulhos de pessoas, de responsabilidades, de preocupações. Mas à noite, quando tudo se silencia, quando o corpo se entrega ao descanso, é quando Deus encontra espaço para sussurrar à alma. Samuel ouve a voz, mas não a reconhece. Pensa que é Eli quem o chama, e isso acontece 3 vezes. Aqui aprendemos algo poderoso. Nem sempre ao ouvir Deus, pela primeira vez, você saberá que é Ele. É preciso sensibilidade, é preciso um coração ensinável, é preciso humildade para buscar discernimento. Ele, percebendo que havia algo espiritual acontecendo, orienta Samuel. Se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Essa frase deve ser a oração de todo o coração crente antes de dormir. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É um convite, é uma entrega, é um posicionamento de quem não quer apenas dormir, mas ser sensível à voz do Eterno. Samuel seguiu a instrução, e naquela noite Deus falou com ele.
revelou mistérios, entregou-lhe um chamado, abriu os céus sobre sua vida, e isso nos mostra que a noite pode ser mais do que repouso, pode ser revelação. Talvez o Senhor deseje falar com você hoje, mas você precisa estar como Samuel, disponível, sensível, com o coração inclinado, mesmo sem entender tudo, dizendo: eis-me aqui. Muitos não ouvem Deus porque não o esperam. Vão dormir, como quem apenas encerra um dia sem perceber que o Espírito Santo ainda está presente, pronto para falar. E há outro detalhe profundo neste texto. A Bíblia diz que até aquele momento Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, versículo 7. Ou seja, mesmo que você ainda esteja no início da sua jornada, mesmo que nunca tenha ouvido a voz de Deus, antes você pode ouvir hoje. Não importa a sua idade espiritual, não importa o tempo de igreja, Deus não está limitado a títulos, experiência ou conhecimento. Ele procura corações disponíveis, e se ele encontrou Samuel à noite, ele pode encontrar você agora. Mas é preciso desligar as distrações, silenciar a alma e se posicionar com fé. Por isso, hoje, ao se deitar, faça essa oração. Senhor, se deseja falar comigo esta noite, eu estou ouvindo. E depois apenas descanse. Talvez ele venha em sonho. Talvez traga paz ao coração. Talvez revele algo que você precisava entender há muito tempo, mas creia, ele fala agora. Escreva nos comentários. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa declaração é mais do que um comentário. É uma convocação espiritual. É como acender a lâmpada da fé e dizer: mesmo na noite minha alma está desperta para ti. E se essa palavra te tocou, clique no like, ajude outros Samuéis a despertarem. A muitos que não sabem que o céu está tentando conversar com eles, e você pode ser o canal para despertá-los. A oração do Pai Nosso adaptada para o fim do dia. Muitos conhecem as palavras, poucos compreendem o poder que elas carregam. A oração do Pai Nosso não é apenas uma liturgia repetida em igrejas, ou uma sequência de frases decoradas. Ela é um modelo vivo de comunhão com o céu, um roteiro espiritual deixado pelo próprio Jesus para nos ensinar como orar e por que orar. E quando a adaptamos para o fim do dia, ela se transforma em uma ponte sagrada entre o que vivemos e o descanso que desejamos alcançar. Jesus disse em Mateus 6:9, portanto orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa frase, quando dita antes de dormir, nos reposiciona, nos lembra de quem somos e de quem Deus é, nos tira do centro e coloca o Senhor no trono, nos reconecta à nossa identidade de filhos. Quantas vezes terminamos o dia sentindo que fracassamos, que erramos, que não fomos suficientes? Mas ao dizer Pai Nosso, nos lembramos que temos um Pai que perdoa, que acolhe, que corrige com amor, e que está nos céus acima de todas as circunstâncias. Dizer santificado seja o teu nome antes de dormir é reconhecer que mesmo com um dia imperfeito, Deus continua perfeito. É uma forma de declarar: Senhor, o dia pode ter me cansado, mas o teu nome continua santo. Minha fé pode ter vacilado, mas o teu trono continua firme. E então vem a segunda parte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes lutamos contra os acontecimentos do dia, tentamos controlar, prever, corrigir. Mas à noite essa oração nos chama a render, a dizer: Senhor, não precisa ser como eu quero, precisa ser como o Senhor quer. Essa entrega tira o peso das nossas costas e nos lembra que há um Rei soberano cuidando de tudo. E então Jesus nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. No fim do dia, essa frase tem um tom de gratidão e dependência. Obrigado, Jesus, porque hoje não me faltou o pão, e se amanhã eu abrir os olhos, sei que o Senhor proverá novamente. É uma oração que reconhece a fidelidade de Deus em cada detalhe. Logo em seguida ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte da oração
É um convite a limpar a alma antes de dormir. Quantas vezes guardamos mágoas, frustrações, ressentimentos, dormimos com a mente pesada, o coração sujo, mas Jesus nos ensina a liberar perdão e pedir perdão. Senhor, se pequei hoje, perdoa-me se guardei mágoa, limpa-me se feri, mostra-me e se fui ferido. Eu libero. Essa parte da oração é uma libertação. Ela nos livra do fardo do orgulho e nos conduz à leveza da reconciliação. E então vem o clamor por proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Antes de dormir, essa frase é uma muralha espiritual, é dizer: Senhor, guarda minha mente enquanto durmo. Livra-me dos ataques do inimigo. Não permitas que pensamentos impuros, pesadelos, culpas ou tentações encontrem espaço em meu coração. É colocar uma cerca ao redor da alma, e Jesus encerra com uma proclamação gloriosa: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa conclusão é como uma canção de vitória. É reconhecer que, apesar de tudo, o reino ainda pertence ao Senhor, o poder ainda é dele, a glória ainda é dele, e tudo está sob seu domínio eterno. Agora imagine orar tudo isso com consciência, antes de dormir, não como um ritual, mas como uma conversa íntima, não com pressa, mas com o coração entregue. É a oração que alinha sua alma com os céus, que fecha o dia com reverência, que prepara o espírito para uma noite de descanso verdadeiro e que mantém a lâmpada da fé acesa. Por isso, hoje, antes de dormir, ore o Pai Nosso com o coração desperto e, se possível, personalize cada frase, traga cada palavra para a sua realidade. Transforme essa oração em um encontro com Jesus. E agora escreva nos comentários: Pai Nosso, guarda meu coração nesta noite. Essa frase simples pode ser o início de um novo hábito, de uma nova rotina espiritual, de um novo ciclo de intimidade com o Pai. E se essa palavra falou com você, deixe seu like, ajude outros a redescobrirem a beleza do Pai Nosso como um caminho para descansar com paz e acordar com propósito. O ladrão da cruz. Às vezes, o último suspiro de um homem é, na verdade, o início de uma nova eternidade. Entre dois criminosos, pendurado em uma cruz, sangrando, humilhado e prestes a morrer, Jesus ainda estava salvando. E naquela cena tão cruel e dolorosa, aconteceu algo que ecoa até hoje. Uma oração simples feita no fim da vida foi suficiente para abrir as portas do paraíso. Lucas 23:42 registra esse momento com uma profundidade que deve nos acompanhar todas as noites. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz não teve tempo de mudar de vida, de corrigir erros, de restaurar o que havia destruído. Mas ele teve algo que transformou tudo. Ele teve arrependimento, e ele olhou para o lado certo. Ele olhou para Jesus. Naquele instante ele reconheceu: eu sou culpado, mas ele não. Eu mereço essa cruz, mas ele pode me salvar. E então, com poucas palavras e um coração quebrantado, ele orou: Senhor, lembra-te de mim. Quantas vezes você vai dormir com culpas, lembranças, dores por coisas que fez ou deixou de fazer? Quantas vezes o inimigo tenta te acusar na escuridão do quarto, lembrando quem você foi, os erros que cometeu, as falhas que carrega? Mas essa passagem nos revela a maior verdade do Evangelho. Nunca é tarde para ser lembrado por Jesus. Nunca é tarde para ser perdoado. Nunca é tarde para ser salvo. Mesmo no último momento, Jesus respondeu. Ele ouviu. Ele prometeu: hoje estarás comigo. E isso nos ensina algo precioso: a oração feita com sinceridade, mesmo que seja a última, tem poder de transformar a eternidade. Você pode ter tido um dia difícil, pode ter falhado, pode estar carregando o peso de muitos pecados, mas se hoje, antes de dormir, você disser com fé: Senhor, lembra-te de mim, Ele vai responder: eu nunca me esqueci de você. Jesus não olhou para o passado daquele homem. Ele não perguntou o que ele havia feito. Ele olhou para o coração arrependido
E isso foi suficiente. E essa é a maior mensagem para esta noite. O céu não é para os perfeitos. O céu é para os perdoados. O céu é para os que mesmo em dor, mesmo na última hora, clamam: Senhor, lembra-te de mim. Talvez hoje você sinta que está pendurado entre a dor e a condenação. Talvez sinta que está em fim de linha, que não tem mais saída, mas olhe para o lado. Jesus ainda está ao seu lado. E se você olhar para ele, se você falar com ele, ele vai te responder, porque mesmo morrendo, ele ainda estava salvando. E hoje vivo à direita do Pai. Ele continua salvando. Por isso, antes de fechar os olhos, esta noite faça essa oração. Senhor Jesus, lembra-te de mim mesmo, em meus erros. Eu me rendo ao teu amor. Perdoa-me. Salva-me. Lembra-te de mim. E com fé escreva nos comentários agora: Jesus, lembra-te de mim nesta noite. Não tenha vergonha. Essa frase carrega a humildade e a fé que tocam o coração de Deus. E se essa palavra te alcançou, deixe seu like agora, ela pode ser a única chance de outra pessoa ouvir que a salvação ainda está acessível mesmo em cima da cruz da vida. Os discípulos no Monte da Transfiguração era uma montanha alta, um lugar separado. Jesus havia levado consigo apenas 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Eles não sabiam exatamente o que estava para acontecer, mas aceitaram subir com o Mestre. E ali, no silêncio das alturas, algo sobrenatural aconteceu. Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes se tornaram resplandecentes. E então apareceram Moisés e Elias conversando com ele. O céu tocou a terra. A eternidade se manifestou no presente. Era um dos momentos mais gloriosos do ministério de Cristo. Mas os discípulos estavam dormindo. Lucas 9:32 diz: Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas despertando, viram a sua glória. Este versículo é ao mesmo tempo um alerta e uma promessa, porque mostra que é possível estar muito perto da glória e ainda assim estar dormindo. Quantas vezes, por estarmos cansados, distraídos, sobrecarregados, perdemos momentos em que Deus deseja se revelar? Quantas noites vamos dormir sem sequer imaginar que Jesus queria falar, mostrar, manifestar algo novo? Mas não estávamos despertos. Pedro, Tiago e João quase perderam a transfiguração por causa do sono, mas ao despertarem, viram a glória. Sim, ainda deu tempo, mas e se não tivessem acordado? E se não tivessem sido sensíveis? É isso que muitas vezes acontece conosco. Vamos dormir sem expectativa, sem oração, sem consagração, e perdemos o que Jesus queria nos mostrar. Mas hoje essa história está te chamando à vigilância. Não é sobre abrir os olhos naturais, é sobre manter o espírito desperto. Você já parou para pensar que Jesus pode estar querendo te mostrar algo nesta noite? Que pode haver uma transfiguração prestes a acontecer? Algo que mudará sua percepção dele, sua intimidade com ele, sua vida espiritual. Mas para ver a glória, você precisa despertar, você precisa estar atento, você precisa subir o monte mesmo cansado e esperar. Os discípulos, quando acordaram, viram algo que nunca mais esqueceriam. Pedro ficou tão impactado que disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Lucas 9:33. Ou seja, ele queria permanecer naquele lugar. Essa é a reação de quem contempla a glória. O mundo lá embaixo já não atrai mais o sono, já não domina mais o coração. Só deseja ficar onde Jesus está. E há algo ainda mais profundo. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem os cobriu. E da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Lucas 9:35. Você entende? O Pai estava ali falando, confirmando quem Jesus era. Quantas confirmações você está perdendo porque se deitou espiritualmente? Hoje Jesus te chama para subir o monte mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo sem entender tudo. Suba com fé, ore com expectativa, deite-se com o coração entregue e diga: Senhor,
Se quiseres, mostra-me tua glória. Porque o Monte da Transfiguração não é apenas um lugar físico, é um lugar espiritual, e ele pode se manifestar no seu quarto, no seu leito, na sua madrugada. Agora, como um ato de fé e entrega, escreva nos comentários: Jesus, quero ver tua glória nesta noite. Esta declaração pode ser o seu despertar, pode ser o início de uma nova fase da sua jornada espiritual, pode ser o seu subir o monte. E se essa palavra falou com você, clique no like. Agora ajude outros discípulos sonolentos a despertarem para a glória, que está tão perto, mas que só será vista por aqueles que escolherem abrir os olhos da fé. Os sonhos de José no Egito. Existem noites que mudam o rumo de uma nação. Existem sonhos que não nascem da mente humana, mas que são inseridos diretamente por Deus no espírito de um homem, para preparar, salvar e conduzir o seu povo. E um dos maiores exemplos disso na Bíblia é a história de José, filho de Jacó. José era um sonhador desde jovem. Deus o havia marcado com visões desde sua adolescência, mas foi no Egito, em um lugar de humilhação, injustiça e dor, que seus sonhos se tornaram ferramentas de livramento, não apenas para si, mas para multidões. Gênesis 41 nos conta sobre uma noite em que o faraó teve 2 sonhos misteriosos. Nenhum dos sábios ou magos do Egito conseguiu interpretar o que significavam. Mas então o copeiro do rei se lembrou de José, o hebreu esquecido na prisão, e de como ele era usado por Deus para interpretar sonhos. José foi chamado, apresentou-se diante do faraó, ouviu os sonhos e deu a resposta. Gênesis 41:16 diz: Respondeu José a Faraó dizendo: Não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Aqui já aprendemos algo precioso. José sabia que sonhos verdadeiros vêm do alto, e que só Deus pode interpretá-los com verdade. E é aqui que mora o tesouro espiritual deste bloco. Deus continua falando por sonhos, e ele ainda usa pessoas como José, sensíveis, humildes, conectadas ao Espírito, para discernir o que os céus estão revelando nas madrugadas. Mas há algo mais profundo ainda. O sonho do faraó era uma revelação profética: 7 vacas gordas, depois 7 magras, 7 espigas cheias, depois 7 mirradas. Deus estava mostrando o futuro, estava avisando, estava preparando, estava livrando, e ele usou o sonho de um rei pagão para cumprir o seu plano eterno. Você entende o que isso significa? Nem todo sonho espiritual acontece com quem está de joelhos às vezes. Deus planta visões até mesmo em quem não o conhece, porque ele está no controle da história. Mas ele precisa de Josés, pessoas que estejam atentas, sensíveis, puras de coração, dispostas a ouvir e a responder com fé. Hoje você pode ser um José, talvez. Deus esteja querendo usar você para interpretar algo que está acontecendo em sua casa. Talvez você vá sonhar, não por curiosidade espiritual, mas por missão. Pois nesta noite o Espírito Santo deseja te entregar visões que serão a chave para proteger sua família, guiar suas decisões ou até mesmo salvar vidas. Mas para isso, é preciso estar com o coração vazio, com a mente limpa, com a alma sensível. Antes de dormir, diga como José: Senhor, se quiseres, dá-me sonhos que revelem a tua vontade e ensina-me a discerni-los com sabedoria. Lembre-se, José estava na prisão, sem status, sem influência, sem reconhecimento, mas o céu sabia onde ele estava, e no tempo certo, Deus o tirou da escuridão e o colocou diante do trono. Talvez você se sinta esquecido, mas continue fiel, continue orando, continue interpretando o que o céu te mostra, porque no tempo certo, Deus vai te exaltar. E mais, a interpretação do sonho de Faraó salvou o Egito da fome e salvou a família de José, os patriarcas de Israel, da morte. Ou seja, um sonho pode ser o elo entre o céu e o propósito eterno de Deus. Um sonho pode ser o início de um milagre.